O Donald Trump se tornou o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a falar em um evento de criptomoedas. Ele já tinha falado na época de candidato e agora ele deu a sua primeira declaração em um evento de Bitcoin como presidente. Mas apesar disso, o mercado não reagiu muito bem às falas dele. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui no Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir aquele favor para vocês. Dá o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, que isso ajuda muito a gente aqui no Cointelegraph Brasil. Mas sem perder mais tempo, sem mais delongas, o Bitcoin, nesse instante, perdeu o suporte dos $84 mil americanos cada unidade. Para ser mais exato, nesse momento, cada BTC está ali na casa dos 83.700, com uma desvalorização de 0,2% nas últimas 24 horas. Ether também perdeu o suporte dos $2.000, com uma pequena queda de 0,1% nas últimas 24 horas, com cada unidade em 1.960. Mas, de qualquer maneira, falando especificamente do Bitcoin, nas últimas 24 horas está praticamente lateralizado, só que se a gente olhar os últimos 2 dias, a gente vai ver que a queda é um pouquinho maior. O BTC ele tinha voltado ali, inclusive, para a marca dos $87 mil americanos, quase 87.500, e chegou a bater ao longo do dia de hoje, dia 21 de março, pela manhã, a marca dos 83 baixo, quase os 82. E a gente provavelmente vai voltar para lá em breve. E isso aconteceu após o Donald Trump falar em um evento de criptomoedas, em um evento de Bitcoin nos Estados Unidos. O Trump falou no Digital Asset Summit 2025, que aconteceu em New York City, e ele se tornou o primeiro presidente americano, ou seja, o primeiro presidente em exercício, a falar em uma conferência de cripto. Que nem eu falei no início do vídeo, ele já tinha falado na Bitcoin Conference Nashville do ano passado, enquanto era candidato. Mas agora, como presidente, foi a primeira vez que isso, de fato, aconteceu. E assim que foi divulgado a presença do Trump entre os palestrantes, entre os speakers, muito começou a se debater o que seria anunciado. Criou-se uma expectativa muito grande, criou-se uma aura de que seriam divulgadas coisas que mudariam completamente o cenário do mercado cripto. E não foi muito bem isso que aconteceu. Ele falou nessa conferência, mas ele não falou muita coisa nova, ele acabou reafirmando diversas promessas de campanha dele, inclusive sobre a parte da reserva estratégica de Bitcoin, que ele de fato criou. Ele reafirmou o desejo dele da América, dos Estados Unidos, se tornar a capital cripto do mundo, o que de fato é uma declaração poderosa, é uma declaração boa para o mercado cripto, só que ficou aquém das expectativas do mercado de uma forma geral. E o que o mercado imaginava que iria acontecer? O mercado imaginou 2 possíveis cenários. O primeiro cenário seria uma isenção de imposto sobre ganhos de capital para certas criptomoedas. Inclusive, muita gente especulava que essas certas criptomoedas seria Bitcoin e as criptomoedas feitas nos Estados Unidos, as criptomoedas desenvolvidas ou lançadas em território americano. Se a gente olhar aqui o CoinMarketCap, por exemplo, não sei se vocês já repararam, eles colocam várias subcategorias aqui no site deles. Tem Binance Alpha, memes, que são as meme coins, Solana, DOT, BNB, e recentemente, bem recentemente, eles adicionaram um USA. Se a gente clicar aqui em cima de USA, a gente vai ver, inclusive na URL, que é Made in America, ou seja, eles criaram uma categoria própria para as criptomoedas desenvolvidas, lançadas inicialmente, nos Estados Unidos. Aí aqui a gente tem XRP, Solana, a gente tem o SDC, que é emitida pela Circle, que é uma empresa americana, Cardano, a própria Doge, Chainlink, Hedera, Avalanche, Litecoin, Uniswap, enfim, porque essas Made in America são criptomoedas que estão sendo muito monitoradas agora, justamente por causa dessa vontade do Trump em tornar os Estados Unidos a capital cripto mundial. Então, quando começou a se especular que poderia ser uma isenção de imposto de ganho de capital para determinadas criptomoedas, muita gente começou a falar que seria para Bitcoin, para o Ether e para as moedas Made in America, feitas nos Estados Unidos. Não foi isso que aconteceu. Outra coisa que também começou a se especular seria que ele faria uma declaração favorável sobre a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, no sentido de que ele anunciaria que eles já estariam comprando novos Bitcoins. Mas também não foi isso que aconteceu. Vale ressaltar, para você que não sabe, o Trump assinou uma ordem executiva criando uma reserva estratégica de Bitcoin, só que os BTC utilizados para essa reserva estratégica, pelo menos por enquanto, no momento inicial, serão os Bitcoins apreendidos pelo governo americano em operações. E nesse momento, são cerca de 200 mil BTC, são 198.109 para ser mais exato. Essa reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. Muita gente começou a especular que ele já anunciaria novas compras, estratégias de novas compras e tudo mais. Não aconteceu.
A declaração mais forte foi: juntos faremos da América superpotência indiscutível de Bitcoin e capital cripto do mundo. Muita gente com isso começou a se decepcionou, porque as expectativas estavam muito altas, muita gente se decepcionou, e com isso a gente viu o preço caindo de 87 mil dólares para 83 mil dólares. Eu ainda acho que ainda vai ter mais queda aí ao longo desse final de semana. A gente está aqui gravando nessa sexta-feira. Eu acredito que vai ter mais queda. Inclusive um trader falou aqui para o Cointelegraph Brasil: fique ágil e com dinheiro, ou seja, de busque liquidez, saia de qualquer tipo de investimento, que é a opinião dele. Eu particularmente não concordo, porque no longo prazo eu acho muito positivo. Acho que a gente tem ótimos prognósticos de longo prazo, porque, que nem eu falei, a minha opinião pessoal é de que o mercado estava com uma expectativa muito alta. E o fato da expectativa estar muito alta é, sem sombra de dúvida, o primeiro passo para você se decepcionar. Se você quer se decepcionar, joga a expectativa lá em cima antes do fato acontecer. E o porquê que eu tô falando isso? Se a gente analisar friamente o discurso do Trump no evento ao longo do dia de ontem, a gente vai ver que não foi um discurso fraco, foi um discurso bastante importante, bastante significativo para o mercado cripto de uma forma geral. Pode ter ficado muito aquém das expectativas, só que as expectativas que estavam muito elevadas, que prometeu tornar os Estados Unidos uma superpotência do Bitcoin, reforçou o compromisso de não vender os bitcoins confiscados pelos Estados Unidos, ou seja, não vamos ter em nenhum momento uma pressão vendedora, por exemplo, daqueles 200 mil bitcoins que já foram apreendidos, e provavelmente eles vão apreender mais ao longo do tempo por qualquer outro motivo. Prometeu encerrar mecanismos regulatórios como a Operação Choke Point 2.0, o que é muito importante, porque quando essa operação, que não era algo oficial, aconteceu, a gente viu diversas empresas americanas, diversas empresas de cripto dos Estados Unidos, ficando praticamente sem entrada e saída com o sistema financeiro tradicional, sem bancos para poder operar. Isso é algo muito importante. Falou também sobre a questão de stablecoin, prometeu conversar com o Congresso para aprovar uma regulamentação, um arcabouço regulatório para as stablecoins de uma forma boa, de uma forma que favoreça a inovação do setor. E, inclusive, isso daqui, essa parte de stablecoin que era perseguida pela gestão anterior, que de fato era, a gente via isso sendo perseguido pela administração democrata dos Estados Unidos, hoje em dia está sendo visto como uma forma do dólar conseguir manter a sua soberania. É muito importante essa mudança de cenário. Aqui, ó, com o dólar de back, ou seja, o dólar com as stablecoins sendo pareadas no dólar, você vai ajudar a expandir a dominância do dólar. Então, e no final das contas é isso que a gente quer manter. Declaração do próprio Trump. Então, se a gente via até bem pouco tempo atrás uma perseguição de stablecoins, hoje não é isso que está acontecendo, o que para mim faz total sentido. Se a gente olhar aqui no mercado cripto, por exemplo, terceiro maior criptoativo, uma stablecoin de dólar americano. Sétimo maior criptoativo, outra stablecoin de dólar americano, e essa ainda por cima é criada por uma empresa americana, pela Circle, que para eles é maravilhoso. Se a gente for descer, a gente vai ver outras stablecoins relacionadas ao dólar. A gente tem a DAI na 26ª posição. Se a gente descer mais um pouco, a gente vai ter o FDUSD, o First Digital USD, que também é dólar americano. Então, é natural que o Trump queira isso. E faz total sentido e vai favorecer também o mercado cripto, porque as stablecoins a gente sabe o quanto isso é importante. Até a gente tem aqui no Brasil os dados da Receita Federal. O SDT é a criptomoeda mais negociada. A Exchange Bitso, que é mexicana, mas acaba sendo global, tem presença global, também divulgou um relatório que na América Latina o SDT e o SDC são os dois criptoativos mais negociados. Faz total sentido, uma forma barata, uma forma fácil das pessoas conseguirem comprar, se expor em dólar. Então, essa queda que a gente está vendo no mercado, depois do discurso do Trump no dia de ontem, para mim é desmotivada. É claro que também tem toda a questão macroeconômica, que o Fed manteve a taxa de juros, o mercado até reagiu bem a isso de uma forma geral, porque isso já era previsto, então as coisas já estavam mais ou menos precificadas, mas teve, apesar das incertezas econômicas, uma sinalização de que a gente vai ter 2 cortes ainda em 2025, se mantiver as características atuais. É verdade que também ali a guerra da Rússia e da Ucrânia tiveram alguns ataques, então a tensão voltou a escalar um pouquinho mais, então isso também pode ter ajudado o mercado a cair, porque a gente viu também uma queda ali no mercado de renda variável de uma forma geral. O próprio S&P 500, por exemplo, está também no negativo, hoje está tendo uma queda de 0,12%. Então, a gente consegue entender alguns fatores macroeconômicos que, junto com as expectativas frustradas do mercado, podem gerar essa queda. Mas eu realmente acho que não temos fatores no curto prazo
para nos preocuparmos. Eu realmente não acredito que a gente tenha. A gente vê grandes empresas continuando comprando BTC. A Michael Saylor, por exemplo, aqui acabou de anunciar que está ofertando, vai levantar de 500 a 722 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin. MicroStrategy, que nesse momento tem 499.226 BTC. A gente tem a MetaPlanet, que é a strategy asiática, a strategy japonesa, anunciando o Eric Trump, o filho do Donald Trump, como advisor focado na questão de cripto. A gente tem mais empresas dessa área de biotecnologia comprando BTC para colocar na tesouraria como uma forma de se proteger da crise do setor. Empresa essa, no caso, é a Atai Life Sciences. E eles, de novo, não são a primeira empresa de biotech listada na Nasdaq a fazer compras de Bitcoin para se proteger do inverno da biotecnologia, né? Que tem muita gente está brincando, chamando com esse nome. Então aqui a gente tem a Atai, a gente tem a Quantum Biopharma, a gente tem a Sandler Scientific, a gente já teve a Health Therapeuticals, a Arcux Pharmaceuticals, a Enlivix Therapeutics. Então a gente tem várias empresas ali comprando pelo menos $1 milhão em BTC para colocar em tesouraria, e a Atai Life Sciences é a mais nova a entrar nesse hall. Então a gente vê cada vez mais empresas vendo o BTC como um ativo de reserva estratégica pensando no futuro. Se as empresas estão vendo isso, com certeza diversos outros países também estão vendo isso. Os Estados Unidos a nação Estados Unidos, como país, está cada vez mais mergulhado também no BTC. A gente vê cada vez um compromisso maior da administração atual, dos estados em comprarem mais Bitcoin. Então, isso daí eu não vejo motivos reais para essa queda no curto prazo. Eu acho que as pessoas criaram uma expectativa muito elevada, se frustraram, normal, mas a queda talvez seja aí mais uma oportunidade de você fazer o seu DCA. E se você chegou até agora aqui no vídeo, mas ainda não comprou Bitcoin, ainda não está exposto Bitcoin, eu tenho um convite para te fazer. A nossa parceira, a Coinext, está dando R$25 de cashback em BTC depois que você comprar os seus primeiros R$100. Então, cria conta lá na Coinext utilizando esse QR Code aqui do lado, ou então o link que está aqui na descrição do episódio. Você cria sua conta, você compra R$100 em criptomoeda e depois disso você vai ganhar R$25 em Bitcoin. Mas só é válido para novas contas e para contas criadas utilizando esses links daqui. Beleza? E falando também na questão de reserva estratégica dos Estados Unidos, eu quero deixar para vocês um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre essa reserva estratégica, o porquê que eu achei ela muito positiva para o mercado como um todo. E aqui eu quero compartilhar com vocês um vídeo onde eu mostro como configurar uma hard wallet, ou seja, uma carteira física do zero. É muito importante em criptomoedas você saber fazer, você saber guardar o seu Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo. Valeu!